No dia 25 de julho é comemorado o Dia Internacional da Agricultura Familiar. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário, existem mais de 4 milhões de estabelecimentos familiares rurais. Isso resulta em 74% da mão de obra empregada no campo. A tendência é que esse segmento se fortaleça cada vez mais. Com cerca de 500 milhões de unidades produtivas no mundo, a agricultura familiar é a forma predominante de agricultura, tanto nos países desenvolvidos quanto nos países em desenvolvimento. É também uma importante solução para erradicar a fome e a pobreza, além de contribuir para o desenvolvimento sustentável. Para conversar com a gente sobre este tema, nós recebemos o deputado Zé Silva, do Solidariedade Minas Gerais. O nosso programa é retransmitido pela Rádio Câmara. Deputado, qual é o apoio que esse setor tão importante e até estratégico vem recebendo do governo? Esse apoio tem sido suficiente? Olha, a agricultura familiar, sem nenhuma dúvida, ela passou por uma grande transformação nos últimos 15 anos. Era tido como uma agricultura menos desenvolvida, que não se usava tecnologia, que era produção só para subsistência. Fazia até uma analogia com o personagem do Monteiro Lobato. Era aquele agricultor Jeca Tatu. Hoje não, essa situação ela mudou. Especialmente nesses últimos 15 anos, a agricultura familiar ela assume um papel de protagonismo. O Brasil reconhece, como a ONU está reconhecendo do Ano Internacional da Agricultura Familiar, que esse segmento ele é fundamental para o desenvolvimento do país. Ele é também agronegócio, até porque quando chega o produto na gôndola do supermercado, o consumidor quer produto de qualidade e com preço. E a agricultura familiar ela tem esse papel estratégico de produzir para o mercado interno. Tem um papel também cultural, porque a agricultura familiar consegue transmitir de geração para geração os costumes familiares, a história de um agente, a história de uma comunidade. E a outra agricultura não familiar, ela tem um foco para a exportação. Então, com isso, no ano de 1990, nós tivemos um grande baque, foi como se o Brasil perdesse a Copa do Mundo, como perdemos esse ano, quando o governo federal extinguiu a Embrater, era um órgão federal que coordenava todos os programas, todas as políticas públicas brasileiras. Com isso, nós tivemos um desmonte, eu diria, da escola, da educação para a agricultura familiar, que são as EMATERs, a extensão rural. E só depois de 2003 para cá é que nós reiniciamos um processo de revitalização. E aí esse processo de revitalização da extensão rural, ele também culmina com a chegada de políticas públicas para a agricultura familiar. Aí veio o PRONAF, aí veio a Lei Geral de Assistência Técnica e Extensão Rural, veio a Lei da Agricultura Familiar, porque até então era um segmento importante para a economia do país, mas não reconhecido, não, inclusive pela Casa, pelo Congresso Nacional. Eu sou extensionista da EMATER de Minas há 25 anos, fui presidente lá, e cheguei no Congresso Nacional como um dos primeiros extensionistas que chega nessa casa. Para criar uma subcomissão de agricultura familiar aqui, foi muito difícil. O tema ele era periférico, não pautava os principais debates da Comissão de Agricultura, nem do plenário da Casa. Então, agora, hoje não, a agricultura familiar, você citou alguns exemplos. Ela utiliza mais mão de obra, ela utiliza menos mecanização. Agora, a tendência, como você disse, que nos países europeus, né, nos países desenvolvidos, a agricultura familiar tem um papel fundamental. E a tendência é nós cada vez mais crescermos o papel dessa agricultura. Agora, deputado, até meados do século passado, a gente tinha a maioria da nossa população no campo. Apesar desse esforço em relação à agricultura familiar, a gente percebe que o fluxo migratório continua em direção às cidades, onde hoje já mora a maioria da população brasileira. Ou seja, esse esforço não está sendo tão pequeno a ponto de afastar esse trabalhador do campo, onde ele deveria estar produzindo numa estrutura completa e organizada de agricultura familiar? Olha, você nos remete a uma reflexão do modelo de desenvolvimento que o país fez a opção. Nessa área da agricultura, do desenvolvimento do campo, do desenvolvimento sustentável, o Brasil fez uma opção equivocada. Equivocada no sentido de priorizar, como você disse, do século passado para cá, que para o Brasil se transformar era necessário que as pessoas fossem para as cidades. Nós tivemos uma inversão dos números.
Até os anos 70 e uns quebrados, nós tínhamos 85% da população no campo e 15% da cidade. Hoje é o contrário. O que isso resultou? Resultou nas mazelas sociais. Então, inclusive... Inchamento das periferias, inchamento das periferias, da violência, das drogas, da marginalidade. Né? Mesmo assim, o Brasil, cada vez mais, ele vai chegando ao ponto de ser o maior produtor de alimentos do mundo. Eu acredito nisso. Então, qual que é a saída? E por que o esforço não está sendo em vão? A saída é que o campo tem os mesmos direitos que as cidades. E as pessoas vão começar a voltar. Inclusive, há alguns estudos que já há uma volta modesta de 2%, 3% das pessoas que saem do campo, vão para as grandes cidades. Eles se especializam, os sonhos... Termina retornando? Os sonhos que viraram pesadelo, eles voltam. Inclusive, voltam para atividades do campo que até então não tinha expressão, como o turismo rural, as pousadas, né? Volta com a consciência um pouco até melhor se ele tivesse ficado no campo, né? Então, eu tenho convicção de que não foi em vão. Tanto é que hoje a agricultura familiar brasileira, você já disse que emprega 7 em cada 10 empregos do campo, né? Mas tem muito caminho para percorrer. E eu, inclusive, acredito que se o campo tiver o mesmo conforto, como nós falamos lá na roça, os mesmos benefícios e as conquistas sociais que as cidades, nós vamos mudar o Brasil. Agora, deputado, historicamente, a gente observa muito pouco cuidado, muito pouca atenção à atividade rural, seja na área de agricultura, seja na pecuária. Eu me lembro desde que eu comecei como jornalista, que sempre era uma área que era difícil, inclusive até para emplacar as matérias nos jornais. Isso mudou muito, melhorou muito, mas ainda não chegamos à condição ideal. O senhor acha que a gente tem condições de superar esse obstáculo e inverter essa equação? Olha, é possível. Eu acredito e trabalhamos arduamente para isso. Você tem razão. Inclusive essa casa, o Congresso Nacional, ela é uma ressonância das forças dos segmentos organizados da sociedade. Se nós analisarmos o outro setor da economia, de automóvel, de outras fábricas, que a agricultura também é uma fábrica, as outras fábricas, ela está num ambiente fechado, os riscos são muito menores. Você fechou a fábrica no final da tarde, colocou a chave no bolso, os riscos são muito menores. Agora, a agricultura é uma fábrica ao ar livre, né? Se chover muito, faz mal. Se chover pouco, faz mal. Se der um ataque de praga, faz mal. Uma ventania, faz mal. Então, por isso, é uma atividade, inclusive, a capilaridade dos trabalhadores são diferentes dos outros segmentos da economia. Então, eu acredito que, à medida que a sociedade fosse conscientizando que é preciso ter mais alimentos com qualidade, com sustentabilidade ambiental para as gerações futuras, nós conquistaremos mais espaço. Deputado, muito obrigado pela sua participação. Eu fico muito feliz de fazer essa entrevista, porque quando trabalhava como repórter, ganhei o título de amigo da extensão rural, concedido pela Emater do Distrito Federal. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigado, quero agradecer e um abraço aos agricultores da agricultura familiar. A você de casa, muito obrigado pela audiência. Um abraço e até a próxima.